Felícia Preto apresenta a segunda temporada do Fashion View, o podcast de moda e comportamento da Top View. Com Andréia Gapmaier e Lizzy Su. Mediação Isabelle Lira. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao 5º episódio da segunda temporada do Fashion View. Comigo por aqui são as nossas especialistas que vão me acompanhar nessa entrevista e no tema de hoje. Do meu lado direito, ela que é designer, professora, empresária, consultora de branding e gestão estratégica, Lizzy Su. Olá, Lizzy, tudo bem? Olá, Isabelle, tudo e você? Tudo bem também. E também por aqui, ela que também é designer, stylist, pós-graduada em branding, professora, stylist da Rick Record TV e colunista da Top View, Andréia Gapmaier. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, tudo. E para completar o time desse episódio, nossa convidada de hoje, Fernanda Paludo. Seja bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada, tô bem feliz com o convite. Formada em Direito com 32 anos, Fernanda Paludo empreendeu 5 vezes e teve importantes experiências com internacionalização de empresas no varejo de moda nos Estados Unidos e em Curitiba. Atuou na Forever 21 e na Nordstrom em San Diego, na Califórnia. Na vontade de compartilhar seus aprendizados e experiências, criou um perfil no Instagram, no qual traz conteúdo sobre consumo consciente. Além de contar histórias de pessoas e marcas que admira verdadeiramente, Fernanda preza pelo valor de que a moda é para todos um retrato de autoconhecimento. No episódio de hoje, vamos tratar do tema Vida Simples, Comportamento e Futuro. Andréia, para a gente começar o nosso bate-papo, te convido agora a fazer sua primeira pergunta para Fernanda. Fer, a gente sabe da importância de algumas práticas sustentáveis, né? Como não consumir produtos de empresas que não tenham consciência ambiental, evitar comprar produtos testados ilegalmente em animais ou feitos em condições precárias, optar por produtos locais e regionais, valorizar a publicidade sustentável e não a consumista, e ainda preferir os materiais virtuais aos impressos. Sabemos que a sua busca na moda começou por esse viés. Conta pra gente como e quando isso aconteceu. Pois é, se eu falar pra vocês que na verdade não começou com esse viés, acaba sendo até contraditório e engraçado, porque eu comecei, acho que até foi um processo de descoberta, que essas minhas últimas experiências profissionais me trouxeram e acabaram trazendo mais referências, digamos assim, e mudando bastante o meu raciocínio sobre isso. E eu comecei a entrar na área da moda, digamos assim, lá nos Estados Unidos, que eu me mudei pra lá 4 anos atrás. E, na verdade, eu me mudei em função de uma experiência profissional que ia ser a oportunidade da minha vida, assim, que ia ser, nossa, minha melhor oportunidade profissional do momento. E que, por um lado, ela deu super certo, mas ela deu tudo errado por outro. Essas são as melhores. Né? E, na verdade, de repente, eu me vi lá em outro país, em outra língua, sem a minha família, só com meu marido, graças a Deus, tava lá junto comigo. Por seguro. Exato. E aí que, de repente, eu vi que tava nessa situação, só que com uma autorização de trabalho vigente, coisa que a gente sabe que é super difícil ter nos Estados Unidos, né? Até por indicação da minha família, de alguns amigos meus, enfim. Eu tava lá ferradaça, pensando, meu Deus, o que eu faço da minha vida, né? Só volto pro Brasil, enfim. E aí eles começaram a falar, Fer, eu acho que você devia trabalhar com moda, é tudo a sua cara, bem genérico, você ter noção nenhuma de como que seria daqui pra frente. E por indicação de uma amiga minha, ela sugeriu, ela falou assim, puxa, Fer, eu acho que você podia começar na área do varejo pra conseguir entender um pouco mais as referências, começar, enfim, entender um pouquinho melhor sobre a área. E aí que, vocês não vão acreditar, que a primeira oportunidade que me apareceu, né, que eu realmente fui atrás, na verdade, foi trabalhar na Forever 21. Que hoje em dia eu faço algo completamente o oposto. E parar pra pensar que essa foi a minha primeira oportunidade de trabalho, porque eu gostava muito de consumir lá. Eu adorava as roupas, eu sempre gostava muito. Enfim, então pensei, nossa, vai ser a oportunidade pra eu comprar um monte de coisa que eu adoro, vai ser o máximo. Super consumista. Não, imagina, isso aqui 3 anos atrás, como eu mudei, né, nesse sentido. E aí que, de repente, eu comecei a trabalhar lá e, poxa, eu tinha 30 anos na época, eu sou formada em Direito, a minha oportunidade de trabalho lá era uma oportunidade super legal, que ia dar super certo, que não deu. E aí eu comecei de baixo mesmo, comecei a arrumar a prateleira na Forever 21, com 31 anos naquela oportunidade. Então, de repente, eu comecei a trabalhar lá 2 semanas antes do Coachella, que é aquele, né, o festival super da Califórnia. Então, o fluxo de pessoas e, né, a rotina da Forever já é uma loucura.
E 2 semanas antes do Coachella ainda, meu Deus do céu, assim, foi muito impactante, sabe? Ver aquela quantidade de roupas que eu mesma tirava do chão, que tava pisoteada, ou acessórios que eu jogava no lixo. É um fluxo muito absurdo, assim. Então foi ali, digamos, que começou. Aí eu refleti sobre os meus pensamentos, os meus valores, e saindo da Forever 21 eu fui pra Nordstrom, que foi algo completamente o oposto. Que foi bem essa divisão de qualidade versus quantidade. E aí na Nordstrom, completamente o oposto mesmo, eu comecei a trabalhar lá com a Louis Vuitton, com Chloé, Saint Laurent, então bem o oposto mesmo da Forever 21. E é ali que começou realmente a eu pensar mais sobre isso. Só que mesmo trabalhando na Nordstrom e tendo a oportunidade de comprar peças, né, dali, enfim, tendo desconto, eu percebi que eu começava a consumir, eu sempre consumia no brechó do caminho da minha casa. Então, todas essas experiências, digamos assim, começaram a me fazer refletir. Eu voltei pra cá 2 anos atrás. E o perfil do Instagram já existia, né, naquela época. Então, acho que é ali que começou um start mesmo, sabe? Muita experiência diferente, assim, começar a meio que rever os meus valores, assim, sobre o que eu acreditava na época. Lizzy? Você foi realmente de um ponto a outro, né? Total. 2 extremos. E agora você tá bem no meio, né? Porque você, como consumidora de moda local e sustentável e criadora de conteúdo nesse nicho, né? Conta assim um pouquinho pra nós como que você vê que as marcas estão vendendo e se posicionando durante a pandemia. Eu acho que, primeiramente, foi uma grande adaptação para o online, né? Sim. Então, nossa, bastante projeto que talvez tivesse engavetado, deu uma acelerada ali. Mas eu percebi algo bom, digamos assim, nesse sentido, que começou a existir uma preocupação extra, beleza e qualidade do produto, mas também curiosidade sobre os bastidores, sobre a produção, sobre a índole, a ética e a responsabilidade da marca. Então eu acho que, né, em pandemia também a gente acabou se resumindo às pessoas que estão por perto de nós, né, começou a consumir local. Então acho que foi meio que um reflexo nesse sentido de começar a se preocupar com as pessoas que estão por trás daquela marca, não só produto, né, e extra, que nem eu comentei, qualidade, beleza, mas responsabilidade de produção mesmo, os bastidores dali, então... É que me parece que a qualidade e a beleza, elas têm que estar no produto, né? Você não precisa se preocupar com isso. Vem as outras coisas que o consumo local te proporciona. E você acha que as marcas, nesse período, até pelo teu tipo de trabalho, elas vieram mais atrás de você? O que você sentiu? Eu senti muito isso. Que nem eu comentei antes, pela minha história, o meu intuito com esse perfil foi simplesmente dividir os meus pensamentos, as minhas experiências, criar um portfólio para dizer quem eu era. E eu já comentava e falava sobre a produção com as coisas que eu já tinha. Então, brechós que eu consumia, marcas que eu consumia, histórias que eu achava interessante. Então, acho que isso foi um pouco um reflexo do tipo, nossa, Fer, achei tão legal que você contou a história daquela marca. Então, você pode contar a minha também? Porque, né, pandemia aqui, as pessoas viraram eu presa, porque a mesma pessoa faz financeiro, faz comercial, Sim, faz tudo, né? Então, ela falou, puxa, eu quero muito contar essa história, só que eu não tenho tempo, às vezes não consigo contar. Então, Fer, eu queria muito que você contasse bastidor pra mim, você topa? E meio que começou sem querer. E quando você se associa com uma marca, trabalhando os public posts, né, que nem você tá comentando, como é que são os critérios para essas associações? E você fala bastante, né, que as marcas que trabalham com você são super escolhidas a dedo, né? Você sempre comenta isso nos stories, nos posts, que é bem bacana. E como que você diz não quando as contas continuam chegando, né? Porque a gente sabe que as contas continuam chegando todo mês. E você sempre quer falar com marcas com propósitos. E quando a marca, né, não tem o mesmo propósito que o seu, e ali o boleto chegando, como é que você diz não pra esse tipo de situação? Pois então, eu não vejo problema nenhum em falar pra vocês que exatamente por isso eu ainda não tenho conseguido pagar todas as minhas contas sozinha. Porque eu percebo que a minha credibilidade, a responsabilidade com quem confia no que eu digo, tem muito mais valor e o retorno disso pode vir a longo prazo. Com certeza vai vir. Ai, Deus te ouça. Porque, né, nessa quarentena com as contas na mão, claro que me deu dor no coração falar alguns nãos.
Mas, por exemplo, como aconteceu com o mesmo raciocínio de roupas, uma loja de objetos de decoração bem baratinha, de qualidade duvidosa, por exemplo, queria que eu divulgasse. Então não dá, né? Vai completamente tudo contra o que eu acredito. Então, antes de fechar algum contrato, eu pesquiso mesmo sobre a marca. Claro que acaba que até agora a maior parte das marcas com quem eu trabalhei, eu já conhecia os donos, já tinha um relacionamento com eles, sabia da responsabilidade, da índole deles, a prática deles, então acaba sendo um pouco mais fácil selecionar. Mas se eu não conheço, eu acho que é minha obrigação me aprofundar sobre aquela marca. Então, inclusive, até o direito não sai de mim, né? Por mais que eu sou formada em direito, mas eu li uma notícia na semana passada que teve uma decisão jurídica de uma influencer que foi condenada em primeira instância. Meu Deus. Por divulgar uma loja que vendia iPhones e uma seguidora comprou esse iPhone e depois descobriram que era golpe. Então, e já aconteceu outros casos também. Eu lembro, acho que foi... Era uma grande não lembro agora qual marca. Era uma grande de eletrodomésticos que aconteceu a mesma coisa também, era golpe. Então, agora, isso na verdade já demonstra o quanto é bacana a gente perceber como o judiciário tem se posicionado, né? O processo ainda tá acontecendo, né? Ela só foi julgada em primeira instância, mas dá pra perceber como realmente o judiciário já tem pensado sobre isso. Então, eu acho que essa responsabilidade de você ir atrás e pesquisar o que você vai divulgar, eu não vejo nem como um extra, eu acho que é uma obrigação. E é uma... né? E é uma profissão muito nova, né? Ser influencer é uma coisa muito nova. Então, como que você se preparou pra isso? Você contou um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Mas como que você chegou a ser influencer e como que você se preparou pra isso? Pois eu nunca me preparei pra isso porque foi algo muito espontâneo. Então, o meu intuito de ter aberto esse Instagram há 2 anos e meio atrás foi 200% com o intuito de criar um portfólio, porque como meu currículo inteiro era na área jurídica, foi uma forma que eu pensei, falei, poxa, e bem pensando assim, falei, acho que é uma forma de eu mostrar para recrutadores no futuro que possam me contratar qual é o meu pensamento, qual é a minha postura, meu estilo, quem eu sou, enfim, eu enxerguei no Instagram uma oportunidade de eu, sem custo, mostrar quem eu sou. Então, todas as fotos, e na verdade eu faço isso até hoje, o meu intuito é esse, é simplesmente eu mostrar quem eu sou. Então, acho que foi muito algo espontâneo, porque que nem eu comentei, eu comecei trabalhando na Forever 21, que é completamente diferente do que eu tô fazendo hoje em dia. Então, eu acho que foi uma forma de mostrar, de compartilhar todas as experiências profissionais que eu tive desde, né, depois voltando pra cá, hoje vai fazer 2 anos que a gente voltou pro Brasil. Então, aconteceu tanta coisa nesses últimos 3 anos, eu mudei tanto que o simples fato de eu compartilhar o que eu tava vivendo, sem me posicionar como autoridade no assunto, sabe? Mas assim, gente, eu sou uma pessoa normal como qualquer um, tô aqui divulgando os meus processos, os meus aprendizados, e isso eu acho que foi conectando com as pessoas que se identificaram com a minha história, né? Do tipo, Fer, estamos todo mundo no mesmo barco, né? A gente tá aprendendo juntos, então acho que nesse sentido... foi um bom primeiro passo. Sim, e você acha que o nicho dos influencers da moda no Instagram mesmo, nas redes sociais, está crescendo, assim? Eu acho que é bem complicado falar nesse sentido, porque influencers de moda, eu particularmente deixei de seguir várias, assim, nesses últimos tempos, por não me identificar com a forma que elas lidam. Eu Fernanda Paludo, acho um pouco fútil até o fato de simplesmente... focar só nessa parte de beleza, ou só, sabe, assim, não se aprofundar tanto, porque a gente sabe que, nossa, tem várias vertentes, tem tanta coisa envolvida nisso. Então, eu acho que tá crescendo, porém, eu ainda não vejo uma grande responsabilidade com as pessoas que estão falando sobre essas marcas, enfim, sobre os produtos, de forma mais aprofundada, né, que nem eu comentei. Sim. Liz, e qual a sua próxima pergunta pra Fernanda? A gente também tem a questão, né, como a gente falou das influencers sendo processadas, também tem a parte das marcas estarem buscando também mais conteúdo, né? A gente percebeu principalmente, eu vejo a pandemia como um grande acelerador de futuro, né? Muitos contratos sendo quebrados, muitas influencers perdendo conta, perdendo credibilidade de mercado. E ainda indo de encontro nesse tema, né? Porque você também é consumidora de conteúdo. E quais são os conteúdos que você segue e os influenciadores, né? Onde você se inspira? O seu top 5? Então, que nem eu comentei,
top 5 influenciadores, eu acho que eu vou frustrar vocês, eu não vou trazer. Mas eu tenho consumido bastante conteúdo de marcas mesmo que eu acredito. Então, aí eu posso trazer uma lista gigante, assim, tanto marcas aqui de Curitiba, como Transmuta, Reptilia, La Luz, a Revival. Tem várias marcas aqui de Curitiba que são bem legais e têm mostrado os bastidores, mostrando a prática, enfim, o quão extenso é a responsabilidade que eles têm. E outras de São Paulo, por exemplo, outras marcas como a Insecta Shoes, a Recoff, a Nanakai. Então tem várias. O que eu tenho mais consumido nesse sentido, eu acho que são mais conteúdos relacionados aos bastidores das práticas da marca. O próprio Fashion Revolution, que tem bastante conteúdo rico nesse sentido, mais do que necessariamente uma influenciadora, uma pessoa que traz esses assuntos, eu acho. Pra você, né, que você até já comentou, né, que você não tem algumas pessoas de influencers que você segue. Mas e quem você admira, ou em quem você se inspira, que não necessariamente seja um influencer, né, seja alguém da moda, ou, enfim, um artista? Da onde você, né, tira a tua inspiração? Andréia, sabe que parei pra pensar bastante nisso esses tempos e cheguei à conclusão de que a gente sempre se inspira, acaba lendo livros de histórias inspiradoras ou pensando em pessoas que estão na televisão, enfim. E a própria pandemia, eu já pensava nisso antes, mas eu acho que com a pandemia isso só reforçou esse meu pensamento. O quanto pessoas que estão próximas a nós acabam nos influenciando e nos admirando muito mais do que pessoas de fora. Então, por exemplo, a história dos meus pais, a história dos meus sogros. Meu pai também, nossa, ele já ralou muito nessa vida. Então, sabe assim, o fato de eu ter por perto pessoas que são dedicadas, que são muito resilientes. Então, acho que a resiliência que eu trouxe da minha família, assim, né, de altos e baixos da nossa vida, eu acho que me inspirou, digamos assim, a não desistir e se expor. E se alguém julgar, tá tudo bem, não sou eles que pagam minhas contas mesmo. Então, a questão de, né, mudar de área, começar do zero, de baixo, e aí ouvir algumas abobrinhas, né, nesse mundo que a gente sabe que não é tão simples assim, e respirar fundo e continuar e não desistir. Enfim, eu acho que, pra mim, essas histórias são muito mais inspiradoras pra mim do que qualquer pessoa de fora. Mas eu acho bem interessante isso que você comentou, porque na verdade fecha um ciclo do que você já fala, né? Então realmente dá pra ver que o que você fala não é só por falar, né? Então isso é muito interessante, porque a gente vê muito nas pessoas, né? Que às vezes, muitas pessoas, e a gente vê muitos influencers nesse caso, que querem transparecer algo que às vezes não necessariamente eles são, né? E aí a gente acaba percebendo por várias dessas, né, mini questões. Então é muito legal que realmente você acredita mesmo nessa questão local, né? Como você disse, até as suas inspirações são locais. Então, muito, muito bacana. Ai, fico feliz de ouvir isso. E é isso que você acaba buscando quando consome também, né? Total, porque, querendo ou não, existem pessoas atrás dos produtos e das marcas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente perceber, valorizar e credibilizar pessoas que estão fazendo o trabalho com dedicação e responsabilidade de verdade, né? Não estão se aproveitando do discurso ou da onda. Exato. A sustentabilidade, vamos abraçar isso, vamos botar aí e fechou. Poxa, não é bem por aí, né? Então, o próprio greenwash, que a gente ouve bastante também, né? Também essa onda agora da pandemia, de se aproveitar do discurso para tentar vender. Então, aí só reforça a importância ainda mais de você se certificar de que aquela prática realmente é certa, né? Se realmente a pessoa tá inventando e tá se aproveitando, não é verdade aquilo, né? Exato. Sim, e mostra o papel educador das marcas também, né? O quanto é importante a marca também contar a sua história e mostrar e contar essa história de verdade, né? A história verdadeira da marca. E assim, como você, como consumidora, e falando, né, desse consumo da experiência, o que você acredita que ainda precisa mudar na experiência e na entrega das marcas locais? Pra marca, primeiro, que nem a gente comentou, acho que não é mais suficiente só beleza e qualidade. Eu acho que a marca precisa trazer além. Não tem como dizer que não sabe quem são os seus terceirizados e lavar a mão, por exemplo. Ela é responsável e precisa trazer mais informações sobre os seus bastidores, né? Então, além da beleza e qualidade do produto, ela precisa se preocupar com a cadeia produtiva, com o impacto dos seus atos. Então, acho que ela precisa trazer além. E para o consumidor, buscar esse tipo de informação, né? Então, antes de fazer uma compra, porque quando a gente consome,
A gente tá comunicando com esse ato que incentiva aquela marca e que concorda com as suas práticas, né? Então, acho que é tão importante a marca se preocupar com isso para trazer o consumidor e o consumidor perceber a importância dele também validar e, né, confirmar essas informações, digamos assim, para incentivar aquela marca consumindo. E o que você espera do nicho, né, influencer de moda e do nicho influenciadores daqui 5 anos, 10 anos? Olha, pode parecer um pouco utópico, porque a gente sabe que o mundo é cão, mas eu gostaria muito que a palavra transparência fosse real. Exato, porque é algo muito simples, é só fazer com verdade. É muito fácil, na verdade, é só você realmente perceber, né, se a marca tá sendo verdadeira ou não. Se você acha que não, você diz não. Então, enfim, pra mim é tão simples. Mas eu acho que quanto mais transparente, enfim, mais verdadeiro for, acaba virando um ciclo, né? As marcas já vão cair por si se não fizessem isso, né? Que aí a gente tem uma outra questão que é do lado das marcas, né? Que elas querem atender a todos os nichos. E o que você tá falando é muito nichado, né? Então, eu tenho uma verdade, você tem uma verdade, ela tem uma verdade, ela tem uma verdade. Então, assim, o problema que a gente chega aí é as marcas começarem a entender que elas não precisam atender todos os públicos. E sim entender que elas têm que trabalhar com os nichos mesmo. E aí você vai começar a ter realmente uma verdade, porque eu vou atender a esta verdade, não todas. Não tem como a gente atender todo mundo. Aquela questão de que, né, não tem como abraçar o mundo. Exato. Então, sim, a partir do momento em que você se especializa naquilo, é muito mais fácil você fazer com verdade e se dedicar exatamente à necessidade do seu cliente, né? Exatamente. Meu sonho de... Isso seja com marca, com brechó, com tudo, né? Com todas as profissões, até mesmo nós, né? Como influenciador, como stylist, como tudo, né? A gente não existe como abraçar o mundo. Isso Exato. Acho que é a maior das verdades. Eu acho que é muito o que, a partir desse momento, as marcas, inclusive, começaram a perceber esse tipo de coisa. E isso vai começar a florescer, mas ainda é muito, né, uma sementinha. Nossa, muito. Mas é que, nem eu falei, quando não dá pra abraçar o mundo e também não dá pra querer ter um retorno rápido. Então eu vejo gente que abraça né, pensando no lado financeiro, abraça todas as oportunidades que chegam porque querem ter dinheiro. Mas, poxa, eu acredito que tendo essa credibilidade, essa seletividade agora, a credibilidade e a responsabilidade vão trazer um retorno a longo prazo. Então, né, essa ansiedade de trazer isso, seja para consumidor, para marca, acho que é o mesmo raciocínio, né? Exato. Mas é uma consciência, né? Que é isso que precisa ser mudado, né? Essa consciência do que você vai consumir, do que você vai querer pro mundo, né? Então, a consciência precisa ser mudada, repensada, né? Lizzy. Fernanda, assim, uma pergunta que foi recorrente, né, em todos os episódios é como a gente mudou durante essa pandemia. E eu gostaria de saber de você o quanto você mudou e quanto dos teus hábitos de consumo mudaram durante esse período e o que fica também para depois. Até, na verdade, complementando agora que a Andrea falou sobre consciência, eu acho que o que mais impactou nessa pandemia foi sair do piloto automático. Então, a partir do momento em que você sai do piloto automático e consegue perceber quais estão sendo os seus atos, fica muito mais fácil você saber como trabalhar e como agir daqui pra frente, né? Sim. Então, seja com alimentação, seja com moda, seja o que for. Eu acho que o raciocínio é mesmo em todas as áreas, né? Mas em moda, por exemplo, para você entender quais são as marcas que você tem consumido, o que você tem no guarda-roupa. Eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa nessa pandemia que foi maravilhosa, porque fica muito mais fácil você saber se você realmente precisa trazer coisas novas e se o que você tem ali dentro, você pode fazer aquela triagem, né? De separar o que vai vender no brechó, o que vai doar, o que é lixo têxtil. Então, essa triagem, só sair do piloto automático em todas as questões, pra mim, pelo menos, fez muita diferença. Pra gente encerrar, então, eu tenho uma pergunta pra vocês três. Qual a relação ideal entre moda sustentável e influencers? Fer, você é convidado. Complexo. Bom, eu vou começar então. Eu acho que é muito do que você falou, assim. Eu acho que a relação ideal é você realmente ser verdadeiro no que você acredita, não importa o polo, né? Porque não existe um mundo onde todo mundo vai gostar de preto e não existe um mundo onde todo mundo vai gostar de branco. E a gente precisa de pessoas que tenham esses polos, inclusive pra gente ter discussão, né? Pra gente discutir, aprender e ser, né, enfim, ir ampliando os nossos conhecimentos. Então,
eu acho que a relação ideal, não importa o que você acredite, mas as pessoas precisam realmente ser mais verdadeiras, mais transparentes sobre o que elas acreditam, né? Do começo ao fim. E não, né, chegou uma marca que não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas meu boleto chegou, eu vou lá e, né, trabalho com uma marca assim. Eu acho que é muito o que você disse de entender que o influencer não é só influencia sobre uma compra. Ele tá influenciando sobre um comportamento, tá influenciando sobre várias outras questões, né? Que as pessoas estão ali acompanhando a vida daquela pessoa. Então, eu acho que entender a responsabilidade que você tem perante o que você tá contando pros outros. Exato, que eu acho que, né, a gente falou tanto sobre isso que foi difícil juntar todas as informações para ter a resposta pronta, mas exato, porque se for parar pra pensar, eu acho muito complicado quando a pessoa se coloca como influencer e ela quer trazer aquilo lá pra influenciar as pessoas. Eu acho que é uma consequência. Exato. Então, a partir do momento em que você tá compartilhando o que você faz pra você, acaba sendo mais natural, né? Então, poxa, são marcas e são coisas que você verdadeiramente gosta, que você verdadeiramente usa. Então você tá simplesmente compartilhando algo que você acredita. Então talvez essa seja a relação ideal, né? De você compartilhar algo que você acredita e não falar algo porque alguém te pagou pra contar sobre aquilo. E pra você, Lizzy? Eu penso em 3 coisas, que uma é conexão, a outra é verdade e a outra é transparência. Eu vejo como função do influenciador se conectar à marca e o público. E essas conexões têm que ser verdadeiras e transparentes, né? Viver aquela verdade, a gente percebeu, principalmente agora, que imagem não se sustenta, as pessoas não estão mais atrás de imagem, que não é através do que você vai pôr ali, porque o que eu vejo de influenciadores, você começa a usar roxo, daí de repente todos os influenciadores estavam usando roxo e as pessoas consumiram aquilo por um tempo, ok, acontece, mas agora não se sustenta mais. Então é realmente, né, essa relação de conexão, de transparência e de verdade que o autenticidade, né, que o influenciador traz. Tá certo. Fernanda, eu quero muito agradecer sua presença por aqui no nosso episódio. E eu que agradeço de coração, achei bem legal o nosso papo, acho que vai enriquecer bastante. Até a mim mesmo, foi bem bacana. Obrigada pelo convite. Com certeza. Obrigada a você. Andréia, Lizzy, também quero agradecer a vocês pela parceria em mais um episódio por aqui. Até o próximo. Super, até o próximo. E agora é com você que nos ouviu. Tem sugestões, críticas ou de repente elogios? Então vá no Instagram da Top View e mande uma mensagem pra gente. Você também pode comentar no post que divulga esse episódio e está no nosso feed. Um beijo e até a próxima. Você ouviu Fashion View, o podcast de moda e comportamento da Top View. Apresentado por Felícia Preto.